pessoal, bem-vindo ao TPA Podcast, aqui novamente o Gabriel Rubens e novamente também com a Paula Santana, que já participou do podcast há muito tempo atrás, quando eu ainda estava com o Gabriel Lima e o Vinícius, né, que era para falar sobre comunidades, mas hoje a Paula Santana, que está morando em Portugal, vai contar pra gente sobre essa trajetória que foi essa mudança, né, mudança recente, então ainda tem um monte de... é o momento mais difícil da mudança na real. Não só isso, no final a gente vai ter também uma novidade relacionada a podcasts e a Paula. Tudo bem, Paula? Tudo bem. Muito obrigada. Segunda vez aqui, né? Vim bem no comecinho. E agora, depois de mudar aí de país... Quem diria, né? 3 meses, mas a sensação que dá é que, sei lá, passou um ano nesses 3 meses. Os 3 meses, os primeiros 6 meses, eu vou dizer, ele chega atropelando a gente, né? De quantidade de coisa que a gente tem pra fazer, emocional, mudança, tudo novo. Então, por isso que eu achei que seria legal mesmo a gente conversar agora, porque esse comecinho é um momento tenso. E depois que passa um tempo, eu já não lembro totalmente como foi, sabe? Não tá mais fresco, porque as coisas já viraram o comum pra mim, como ainda não é pra ti, né? Eu acho que a sensação é de muita mudança, mas eu acho que é porque teve uma fase pré também, né? Então, eu passei no processo seletivo em maio do ano passado, em abril, na verdade, e comecei o processo todo de visto em maio, ou seja, desde aquele momento a sua vida para, porque você não pode gastar dinheiro, você tem que juntar todo o dinheiro que é possível, vender as coisas, enfim, se desfazer de tudo que você tinha no seu país de origem. E a quantidade de coisas novas que você precisa absorver e aprender sobre um novo destino. É muita coisa nova. Então, de vida, de trabalho, de tudo. Vamos voltar para falar quem é você, né? Você estava conversando, antes de começar a gravar, de que você se orgulha muito de ser uma desenvolvedora back-end, né? No mundo hoje dos front-ends, você gosta, né, de onde você começou e o que você faz como uma back-end developer. Então, Paula, o que você faz além disso? Quem é você? Quais são as comunidades que você participa? Da outra vez a gente falou muito de comunidade, acho que vale relembrar para quem não ouviu aquele podcast lá atrás. Eu realmente gosto de ser back-end. Eu acho que gosto bastante de arquitetura, mas gosto exatamente, eu falo assim, eu tenho interesse, flerto com outra área, seria mentira. Hoje eu estou migrando de Java para Kotlin e eu diria que não é uma grande migração de linguagem, mas acho que é mais o paradigma funcional, porque pelo menos o time que eu estou, onde eu estou atuando agora, o pessoal usa bastante a parte de programação funcional e eu acho que quem já migrou ali de linguagem, veio da orientação a objetos para funcional, sabe o que eu estou falando, é um pouco... A gente programa, mas programa como se estivesse programando no Java de uma certa forma, então tem muito MR, muita discussão nos MRs, nos PRs, nos pull requests, para eu aprender aí. Por mais que você estude uma nova linguagem, existe esse processo, sabe? É como se você estivesse aprendendo inglês e falando português no inglês. Aquele processo ainda de mudança. E sim, uma boa comparação. É uma boa comparação, né? Mas eu acho que é exatamente isso que eu estou fazendo ainda no Kotlin. E as comunidades, eu ainda sigo com Dev Java Girls, né? Claro que presencialmente fica muito mais difícil. Claro que a nossa a atuação é um pouco menor, né? Eu passei por uma mudança muito brusca, então ainda estou, né, num processo de construir tudo do zero. Então, minha atuação está sendo um pouco menor, mas estou ajustando a minha rotina exatamente para voltar a fazer coisas para a comunidade de uma maneira, acho que com escala, onde eu consiga não só ajudar uma ou duas pessoas, mas que aquela informação seja... que eu consiga produzir uma informação ao máximo para as pessoas, que isso possa ser útil para quem está pesquisando ou quem está procurando a informação. Continuo ainda fazendo posts nas redes sociais, resumos de livro e
fazendo ali, eu gosto muito de fazer aquela curadoria sobre alguns conteúdos, principalmente focado na galera mais sênior. Então, acaba sendo isso, assim, a minha atuação hoje, assim, ou quando o pessoal me procura, eu acabo ajudando muito, se eu não sei, eu sei quem sabe, eu sei onde está a informação e como pode ajudar, e isso pode ser muito útil para quem está começando, ou para quem está querendo fazer um upgrade na carreira. Todos os teus links que tu quiser vão ficar aqui na descrição, e no final a gente fala também eles, né, porque assim, quem tá só ouvindo não vai ler a descrição, fica sabendo. E falando em curadoria também, tem a newsletter do podcast, do TPA Podcast, vai estar aqui o link se a gente tiver alguma informação extra, ou tu quiser falar da mudança, tiver fotos de algum perrengue que passou já por aqui, vai estar na newsletter, então, pessoal, não esquece de clicar aí. Paula, agora eu queria passar para a tua mudança. E eu lembro que você participou do Codando TV para falar sobre o teu intercâmbio, né, fora do Brasil para estudar em inglês. E eu queria saber, porque esse é o meu caso, né? Depois de um intercâmbio que eu voltei com a ideia, tipo, eu quero morar fora. Foi um intercâmbio que abriu muito a minha cabeça. Esse é o teu caso ou não? O intercâmbio foi mais para estudar inglês e aí morar fora já era uma coisa que tu pensava antes? Eu acho que o intercâmbio, ele foi a cereja do bolo final, eu diria assim, de falar assim, olha, agora eu vou mudar. E sim, tem esse episódio lá do Codando TV, que eu ainda estava em Nova York. Acho que a primeira coisa nunca foi meu sonho mudar do Brasil, então esses dias até minha mãe veio comigo para Portugal, trouxe realmente a família toda. E eu tava falando, mãe, nunca foi meu sonho. Porque alguma coisa ela falou assim, você sempre sonhou. Não, mãe, eu nunca sonhei sair do Brasil. Não? Eu achei que sempre foi seu sonho. Eu falei, não, nunca foi meu sonho. Em 2019, eu fiz a primeira viagem internacional. Fui para Nova York. Sempre gostei de grandes centros. Sempre gostei ali. Aqueles prédios gigantes, assim, nada mais característico do que Nova York. E acho que a primeira vez que eu fui, aquilo mexeu um pouco comigo. Mas voltei assim com aquela coisa do tipo, nossa, como é legal sair de um lugar e ir para outro totalmente diferente, porque era muito diferente para mim, assim. Desde a língua, eu não falava nada de inglês, então assim, foi uma viagem que eu e meu marido a gente fez sem conseguir explicar quanto que a gente tinha de dinheiro, tipo, passar na imigração, eu não consegui falar isso. E eu voltei exatamente porque durante a pandemia, eu acho que ali a pandemia foi um marco, assim. Eu como que eu posso dizer a palavra em português? Agora fugiu. Eu me decepcionei. Eu me decepcionei com o que eu achava. Eu me decepcionei com o meu país. Isso é muito triste, sabe? E, de novo, nenhum país do mundo é perfeito, mas eu estava decepcionada. Imagine que a única coisa que eu ainda tinha ali, que eu falava assim, não, esse é o melhor lugar, é um lugar que eu sempre quero estar, eu já não tinha mais, se rompeu o fio que me ligava àquele lugar. E eu comecei a fazer as entrevistas e não passava. Eu entrava nos vídeos e o recrutor já falava que não dava para continuar porque eu não conseguia entender nada. Eu comecei a fazer aulas particular, fiquei desde 2019 fazendo aula em inglês, mas ainda faltava muito. E aí eu aproveitei que ainda estava naquele cenário de instabilidade da pandemia, as aulas tinham voltado e o preço para ir para Nova York estava como se eu fosse ir para Irlanda ou para lugares mais baratos, que o pessoal acaba indo, Canadá. E era um lugar que eu já conhecia, então para eu ir sozinha eu ia me sentir mais segura, porque era um lugar que eu já conhecia, que eu já sabia andar de metrô, que eu já sabia como que funcionava. E aí eu decidi ir para lá. Eu acabei tendo que fazer, na época, ficar um tempo também, acabei conhecendo Colômbia, porque era o único país também aberto para o Brasil, então eu tinha que ficar numa zona neutra para poder entrar nos Estados Unidos. E fiquei 3 meses lá. Esses 3 meses, eu diria que, se eu pudesse falar assim, façam, é a melhor experiência na sua vida você estar sozinho num lugar em outro lugar, em outro país.
porque é muita coisa nova, não é só a língua, né? Eu lembro de que eu fiquei feliz no dia que o cara do Starbucks lembrou o meu nome, assim. Ah, você é a Paula, né? Poxa, você sempre tá vindo aqui. Aquilo me deixou muito feliz, assim. Nossa, eles me conhecem. Eu sempre venho no mesmo café e eles agora me conhecem. A sensação de pertencimento, que às vezes você começa, né, a ter, como você se abre para novas amizades, conheci gente de diversos países. Mas o meu inglês, eu saí ali do básico para ir para o intermediário, e confesso que agora estou sofrendo muito para sair assim do meio ali do intermediário para o intermediário final. Eu acho que é um passo difícil de fazer, mas isso me abriu portas, porque eu já conseguia ficar na entrevista, eu já conseguia falar, me perdi algumas vezes, mas o suficiente para me manter num processo seletivo. Vim para o Brasil, voltei para o Brasil e consegui dar entrada no processo de nacionalidade do meu pai, que a minha avó era portuguesa, e até então aquilo parecia ser muito difícil para mim, mas durante o processo do intercâmbio eu acabei descobrindo como dar entrada no processo. E aí, aquilo de uma certa forma me acalmou, porque eu sabia de alguma maneira eu ia ter a minha nacionalidade em algum momento e eu ia conseguir migrar. E aí eu literalmente desliguei dos processos. Porque, assim, eu em nenhum momento me preparei tecnicamente para os processos, que isso fique muito bem claro. Assim, sempre fui aquela aluna que que não gosta de estudar para a prova. Isso é ruim, né? Isso é bom, porque se você passa e fala, não, eu sou bom mesmo. Mas também é ruim, porque você tem que se preparar. Assim, algumas empresas, principalmente algumas, quando você vai para grandes empresas, né? Eles te exigem num processo seletivo. E eu comecei a consumir muito podcast, muito material para entender as possibilidades, as empresas, os cenários. Então, eu já entendia muito, por exemplo, a diferença do que eles requerem em determinados países, qual é o estilo de entrevista. Se você vai para os Estados Unidos, o estilo de entrevista é um. Se você vem para a Europa, o estilo de entrevista é outro. Se é Canadá, é outro estilo. Se é Austrália, é outro estilo. Então, eu já fui consumindo muito isso para entender, por exemplo, o salário que estão me oferecendo é bom, os benefícios, quais eram as empresas que mais levam funcionários com pacotes de reallocation positivo. E aí, nisso, surgiu um dia num grupo de expatriados do Brasil de tecnologia, o menino colocou uma vaga na Farfetch e a vaga era de Java. E eu olhei assim, não, essa empresa não trabalha com Java. Porque senão eu já teria tentado, porque para Portugal me parece ser uma das melhores. E aí foi muito despretensiosamente assim que eu só falei assim, posso mandar o currículo? Não, vou tentar, vaga de Java para lá. E assim, foi muito... Na época, eu estava num processo seletivo que também estava indo, de novo, nunca estudei para a prova, somente fazendo os processos seletivos, e eu já estava para fechar com com essa outra empresa. E eu lembro que eu fiz o processo, foi muito rápido. Também em Portugal? Também era uma empresa que estava localizada em Portugal, mas era de um outro país. Agora eu não lembro se era da Holanda, o que era, não lembro agora. Que eu lembro que eu teria, o que me chamou muita atenção, que eu teria a oportunidade de usar o inglês. Entendi. Mas tinha algumas coisas ali que eu não estava gostando muito, presencial, e sabe, assim, aquelas coisas que você fala assim, eu vou sair da minha zona de conforto mesmo, né? E aí surgiu a Farfetch, o processo seletivo foi muito rápido, e eu sabia que eles tinham um pacote de relocation muito bom. Então, para mim, foi um cenário, assim, era uma empresa que eu já tinha escutado muito brasileiro. Eu acho que é a segunda o grupo que mais tem lá, sem ser português, e acho que da Inglaterra é de brasileiros. Então, assim, eles têm muitos brasileiros. Então, eu já tinha ouvido muitas histórias em podcast, né? Então, assim, me parecia ser uma ótima empresa para ir. E aí eu acabei aceitando o processo, assim. Mas foi muito, assim, não foi planejado, assim, mirei na empresa. Até porque eu nem esperava mesmo que eles trabalhassem com Java, com conhecimento em Java. E acabou que eu fiz o processo, desisti da outra empresa e acabei fazendo o processo com eles.
acabo que eu não uso tanto inglês no dia a dia, porque meu time todo é de Portugal, mas acabo usando vez ou outra em alguma reunião que envolve outros times de fora, ou na documentação, toda a parte escrita em inglês, então eu ainda, por incrível que pareça, sendo pouco, eu já estou sofrendo um pouco nesses quesitos, assim. Estou sendo obrigada, talvez, eu diria que essa foi uma mudança menos sofrida, porque se eu caísse num time totalmente que eu tivesse que falar inglês e ainda aprender um contexto novo de negócio e um contexto novo de país, eu acho que seria muita coisa nova para mim, e talvez isso ia me fazer mal, de uma certa forma, psicologicamente. Então, estar fazendo essa mudança aos poucos, eu acho que em fases, né, tá me ajudando, tá sendo mais controlado, assim, o processo de mudança. Mas apesar de controlado, tem bastante coisa nova. Então eu queria saber, nesses 3 meses que tu tá aqui, quais têm sido os maiores desafios, né? Vamos pensar assim, alguém vai perguntar para ti, e eu vou dividir isso em categorias diferentes, mas alguém vai perguntar para ti, eu vou mudar de país, tô pensando em mudar de país, então o que eu preciso me preparar, o que eu preciso ver quando eu chegar no país? Quais são as primeiras coisas que eu tenho que fazer? O que deu mais trabalho para ti? O que eu preciso trazer? Não sei, acho que talvez o que eu tenho que ver primeiro, né? Acho que seria a pergunta mais importante aqui, depois eu vou para as outras. Eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que é a comunicação. O jeito que a gente se comunica no Brasil é muito diferente. O português de Portugal e o jeito que... eu não sei explicar. É como se essas pessoas... Não é sobre a língua, sabe? É sobre como as pessoas enxergam o mundo, como elas interpretam as coisas. Então, às vezes, por mais que você... Eu vou dar um exemplo. Às vezes, a documentação está em inglês, eu não entendi. Mas eu traduzo e também não entendo o que tá lá, entende? Tipo, não adianta eu traduzir. O significado daquilo, muitas vezes, entende? Até eu perceber o que quiseram me dizer com aquilo, qual o significado daquilo, é muito difícil, assim. E, então, assim, os primeiros, eu pensei assim, vai ser o português, então vai ser fácil. E as reuniões, eu literalmente desligava das reuniões sem entender nada do que estava sendo dito. E eu, ok, uma hora... Depois de 3 meses, eu acho que o meu ouvido, de uma certa forma, está mais treinado, eu acho. Então, eu consigo entender, mas, assim, falar que eu passei, acho que o primeiro mês sem entender quase nada, assim. E o pessoal percebia que você não estava entendendo? Eu acho que eu escolhi os momentos para dizer que eu não estava entendendo. Assim, eu sempre tento pensar assim, quando que vai ser produtivo eu dizer que eu entendi e quando eu não entendi. Então tinha alguns momentos e tinha alguns momentos que eu achava que tinha entendido e aí quando eu ia falar, aí a pessoa falava, não, foi exatamente o que a gente acabou de falar. Caramba, então eu não entendi, eu achei que tinha entendido e não entendi. Então tinha essas questões. Eu acho que no geral o time tenta, eu acho que a minha liderança tenta ser muito acolhedora, assim, tenta, é um pouco fora da curva, mas no geral o time ele é composto por pessoas de diversas regiões do país, então assim, culturalmente falando, eles são, não é que eles são diretos, eu sempre também fui muito direta, às vezes até acho que eles são mais carinhosos do que eu nesse quesito, assim, eu prefiro, eu não gosto daquela coisa, que o Brasil tem, né? Oi, bom dia, né? Chega e seja direto. Mas em alguns momentos, eles podem parecer meio bravos, sabe? E a pessoa não tá brava com você, é só o jeito dela. Então, e você vai pegando o jeito de cada um. Então, eu acho que eu ainda tô nessa fase de entender o jeito de cada um. E eu diria que, positivamente falando, eles não levam nada pro lado pessoal, pelo menos até agora, assim, é bem... E eles... E eu acho que
tem algumas coisas particulares, mas eu acho que não é mudança de país, assim. Você tem pessoas que trabalham muito tempo na mesma empresa, então estão acostumados a trabalhar de uma certa forma, e aí você chegou novo, você tem que entender ali mais ou menos como que eles trabalham. E eu diria que a segunda coisa é financeira. Financeiramente falando, tá... eu não fui aquela pessoa que fui juntando dinheiro, assim como não me preparei para a prova. Também não fui. Meu marido juntava, mas eu juntei o dinheiro na pandemia toda e gastei ele no meu intercâmbio. Então eu voltei do intercâmbio negativa, bem dizer assim. E aí eu tive um período muito curto de meses para ir juntando dinheiro e vendendo tudo que a gente tinha. Então a gente veio com dinheiro exatamente de tudo que a gente vendeu. Não vendemos a casa a gente deixou lá. E isso trouxe a gente para uma outra situação, porque pensando financeiramente, no Brasil eu estava muito mais confortável do que para Portugal. Portugal não é um país para se ficar rico, considerando isso, pelo menos na área de software, dado que eu já estava como especialista no Brasil. Eu vim para Portugal, eles não tinham, depois no final do processo eles falaram para mim que eles não tinham vaga de sênior e eu aceitei vir como mid. Então, assim, para mim não tem problema, porque eles aceitaram o salário que eu falei. Olha, eu não consigo aceitar a proposta se não for ganhando pelo menos isso. E usei a proposta que eu já tinha na mão para mostrar para eles que eu tinha uma outra proposta financeiramente mais viável. E aí eu falei, isso não conta. Então, assim, mas é um pouco difícil. Eu estava no Brasil, eu não pagava aluguel, aqui eu pago aluguel, o aluguel aqui é muito caro, né? Que eles chamam de arrendamento aqui. Então, isso pesa muito. Então, financeiramente falando, assim, eu sou muito mais controlada aqui do que eu era no Brasil, que eu podia esbanjar, né? Um pouco mais do que aqui. No Brasil era meio assim, salário, investir, guardar, paguei conta pra minha família, né? Tipo, eram essas caixinhas e a caixinha que eu tinha pra eu me divertir, eu nunca precisei olhar pra ela. Porque sempre era mais que o suficiente. Eu não vou dizer que eu fazia muita coisa, eu nunca esbanjei. Mas era tranquilo, vamos no restaurante, vamos. Acabou. Agora mudou as coisas. Já peraí, né? Tipo, então tem essa adaptação. E no começo é muito mais difícil, sabe? Porque teve que comprar algumas coisinhas pra casa, né? Teve, mas a gente usou algumas coisinhas, foi muito dinheiro. Foi muito dinheiro. Assim, eu chuto Sim. por alto que foi de tudo que a gente gastou, assim, de passagem, de tudo, lá desde o Brasil até aqui, foi fácil mais de 15 mil euros. Foi fácil, Caramba, assim. A gente não, foi muito mais sobrou dinheiro, mas é porque veio eu, meu marido, a minha mãe, e eu ainda trouxe um gato. Caramba. A gente pagou muitas rendas de adiantamento, foram 6 rendas adiantadas. O meu aluguel, eu me sinto uma sorteada na Mega Sena, porque consegui uma renda de 800 euros na margem sul, né, que é basicamente do outro lado de Lisboa. Então, assim, em 20 minutos eu tô em Lisboa, mas ao mesmo tempo vivo com os valores de Setúbal, que é uma região muito boa para morar. E eu moro num T3. Eu não conseguiria esse valor, acho que nem no norte ali, dependendo de onde eu fosse, seria muito difícil. Então, assim, você não consegue. Tem gente que não consegue ter por menos de 1.000 euros, assim. E tive uma outra vantagem, que aí também é uma vantagem e desvantagem. Meu marido conseguiu um emprego muito rápido. Geralmente quem vem com família, acaba que o cônjuge não consegue trabalho. Meu marido, ele vem de uma área que precisa de muita gente aqui, que é a área de construção civil, ele é eletricista, então, assim, ele sempre trabalhou com a parte industrial, então ele conseguiu, na primeira semana, 3 dias procurando emprego, ele conseguiu, e ele não tinha nem NIS, para você ter noção, que é para segurança social aqui, né? Sim. E contrataram ele porque precisavam de gente, assim. E ele é chamado toda hora para entrevista. Só que, ao mesmo tempo, o emprego dele é presencial e isso impede a gente de ir para lugares mais afastados. Mas eu não sou uma pessoa que gosta de morar em lugar afastado. Eu gosto de grandes centros, eu gosto de... Sim.
Então, assim, eu estou num lugar que é muito bom, porque é calmo, só que ao mesmo tempo eu estou muito próxima de... Tem gente que mora ali em outras regiões em Lisboa que talvez demore até mais tempo para chegar em alguns lugares do que eu. Então, eu tenho essa vantagem, um lado bom, né, de estar muito próximo de Lisboa. Então, e tem essa vantagem do meu marido trabalhar. Acho que se ele não estivesse trabalhando, seria bem pesado financeiramente, assim, para mim. Uhum. Eu acho que ia bater uma certa neurose, assim, mas com ele trabalhando, acaba ajudando bastante financeiramente pra gente ter os nossos gastos. Sim, comer bem, a gente sempre sai, mas, por exemplo, não dá pra falar assim, vamos num restaurante, um restaurante mais chique toda semana, entendeu? Por exemplo, sempre que a gente vai passear, a gente escolhe, olha, a gente come na rua, a gente passeia. Então, vamos comer em casa. E na rua a gente toma um café, a gente come alguma coisa mais... Não para ir num restaurante, ficar gastando 50, 60 euros, assim, em restaurante, até porque os restaurantes aqui são mais caros nessa região. Então, a gente acaba meio que optando para passear bem, mas sem ir gastando pouco, assim, gastando... E somos 3, né? Então, assim, eu vou pagar academia, são 3 academias. É mais luz, é mais água, mais comida, então tem essas questões. Mas então, resumindo, até a ter chegada, né? Porque eu acho que isso deixa muito claro as situações que a gente pode pegar, né? Tá no T3, que é um apartamento, ou casa, provavelmente apartamento, né? Apartamento com 3 quartos. Com 3 quartos, e aí você teve que pagar 6 aluguéis de calção, né? Mais o aluguel do mês. Então, normalmente isso dá 7. Então, exato. É o tipo de situação que eu acho que é bom falar, porque não vou dizer que é o mais comum pagar 6, mas pelo menos 3, normalmente, a gente tem que pagar no começo. Né? Então, isso já é uma coisa que a gente tem que ficar pensando antes de mudar, que é ver qual é o preço. Eu diria que 3 seria anos atrás. Agora, o normal tá de 6 para cima. Sim, de todo mundo que eu conversei que veio nessa época, e eu ainda paguei uma empresa de relocation. E esse apartamento eu só consegui porque foi aqueles apartamentos que nem vai para anúncio. A pessoa, o próprio dono fecha com a empresa de relocation porque já conhece ali, já tem contato privado. Porque todos os que a gente conseguiu entrar em contato, a gente falava assim, cerca de 100 apartamentos, a gente conseguia 3 retornos para marcar visita. E mesmo assim, quando você ia marcar visita, tinha, sei lá, 30 pessoas naquele dia visitando. Nessas 30, você já tinha pelo menos 5 que tinham ofertado 12 rendas, pessoas que vinham de lugares aqui da própria Europa. E não tinha como você competir. Porque realmente as pessoas dão mais preferências mesmo. Então, assim, eu acho que nesse momento atual, tá muito difícil. Se você já tem IRS, se você já tá no país, se você já tem residência, você já tem um histórico aqui, mas para quem tá vindo, não sei, assim, realmente tá... Todos que a gente viu tava pedindo muito mais do que 6, assim. E a gente achou muito bom que achamos um com 6, assim. Então, assim, teve muito gasto. E financeiramente falando, eu não estava preparada, assim, porque estava me recuperando do que eu tinha gasto em Nova York, né? Então, foi um pouco... Sim, mas mesmo se tiver, eu vejo gastando dinheiro, mas excedeu, assim, aí bateu um pouco de medo, assim, porque, eu tinha dinheiro guardado, mas eu pensei, vou gastar tal, arredondando tudo pra cima, mas no começo foi pior. Mesmo com casa mobiliada, tem algumas coisinhas que você precisa comprar, né? E aí eu tive que fazer uma lista, o que eu preciso, o que é mais importante, todo mês tinha que ir lá na IKEA, né? Na IKEA. Toda hora indo lá e trazendo uma coisinha nova. E isso... Você chegava uma hora que... Eu já falei em vários episódios, mas eu detestava. Agora ok, eu gosto, porque é barato. Mas eu detestava ir lá, porque significava que chegou o mês, paguei as contas e tô indo pra lá. De novo, né, comprar alguma coisinha pra casa. Por mais que eu comprei muito poucas coisas, comparado a todo mundo que chegou comigo, sabe? Mas mesmo assim, acho que
como a gente era novo, como a gente estava acostumado no Brasil, eu não tô falando que eu passei fome, muito longe disso, porque eu até viajei e tudo, mas era muito diferente do que eu imaginava, né? Foi melhorando aos pouquinhos, mas, novamente, é bom sempre setar a expectativa para baixo, né? Porque aí evita surpresa, que o comecinho foi mais complicado. Eu acho que eu não me frustrei. O que eu posso dizer é que é cansativo esse controle financeiro mês a mês, mas eu não me frustrei, exatamente. Porque eu ouvia muito podcast, tentava me informar muito Legal. sobre o pior que podia acontecer. Isso é muito a minha mania. Eu sempre tento saber o que pior pode acontecer. Por exemplo, desde que eu fechei com a empresa, eu fui acompanhando todos os layoffs. O pessoal está desesperado com os layoffs esse ano, mas para mim, os layoffs estão acontecendo já há mais de um ano e layoffs grandes. E eu ia acompanhando, e toda vez que eu ia acompanhando aqueles layoffs e eu já estava vendendo minhas coisas, batia um desespero, sabe? Eu ligava para a moça da empresa, fazia call com ela, realmente vocês vão continuar comigo? Pô, porque eu tô vendendo tudo aqui, a sua vida para, né? Porque você tenta juntar o máximo de dinheiro possível. E então, assim, teve essa questão de que eu sempre pensei no pior, então quando eu cheguei aqui eu não me frustrei. Ok, é o que eu falei, a gente gastou um grande dinheiro, porque a gente vendeu carro, vendeu tudo que a gente tinha, móveis, meu marido tinha dinheiro guardado, eu conseguia guardar muito dinheiro do meu salário, porque a gente não tinha parcela de carro, tinha tudo quitado, então assim, era só economizar e assim, eu também estava quase 2 anos na empresa, não tinha tirado férias, então eu peguei todo esse dinheiro também. Então, assim, foram vários dinheiros. Tinha dado um problema no voo da Latam, tinha processado a Latam, caiu o dinheiro exatamente no mesmo período. Eu tive que gastar um dinheiro para voltar de Nova York, porque mudaram meu voo e eu não fui avisada. Então, assim, juntou várias coisas. Então, assim, é incrível como algumas coisas acontecem no período certo que tem que acontecer. Então, assim, apesar de eu não ter planejado, parecia que tudo estava encaminhando para dar certo, entende? E eu acho que é só cansativo esse controle. Porque é aquilo que você falou, você vem, você quer passear, você quer curtir, você quer. Nossa, eu falo pro meu marido, agora eu não posso ver um restaurante que eu quero entrar no restaurante, gente. Não posso ver um café que eu quero parar no café e só curtir a beleza do ambiente. Então, assim, eu tenho prazer em fazer coisas fora, sabe? Da minha casa. Só que ao mesmo tempo eu sabia que a gente ia ter que deixar esse ambiente confortável. Minha casa é super simples, eu não tenho muitos móveis, mas a gente comprou exatamente o que a gente precisava, assim. E a empresa dá esse pacote de relocation, então eles dão essa ajuda financeira também, ajudou bastante. Então, um mês depois que eu cheguei, foi tipo assim, eu comprei, sei lá, as camas, geladeira, máquina de lavar, não tinha nada. A única coisa que tinha na casa era os armários da cozinha, a placa de indução e o forno elétrico, só. O resto tive que comprar. Então, assim, a gente comprou, a gente sabia que geladeira, máquina de lavar não tinha como ficar sem. As camas, colchão, a gente comprou e alguns itens básicos. E aí depois eu deixei para comprar quando viesse o dinheiro da empresa, assim. A gente comprou sofá, comprou uma TV, né? Comprou, tipo, mesa. Então, assim, agora eu tô esperando a segunda parcela que a empresa vai pagar para, tipo, comprar outras coisas, sabe? Tipo, não tem liquidificador, não tem... vai vir para... Eu falo, mãe, calma. Olha, não tem cortina, não tem... Calma que vai vir essa segunda onda aí, né, financeira, e aí eu compro o que falta. Então, a gente vai fazendo isso aos poucos, sabe? Mas também não é uma coisa assim, uau, não conseguimos viver sem. Exatamente porque eu vivia de uma maneira bem... Nunca fui muito apegada a essa coisa de ter muita coisa em casa e tal. Eu acho que a única coisa que eu sinto muito é essa necessidade de sair aqui, que era exatamente o que eu não fazia no Brasil, assim. Perguntasse assim, que eu tinha vontade de sair de casa no Brasil, não tinha. Então era muito fácil para mim guardar dinheiro lá. Aqui já é mais difícil, porque eu quero sair, eu quero fazer um monte de coisa, e aí eu tenho que ter um controle financeiro maior. Falando em sair, você comentou lá atrás que você estava 2 anos sem tirar férias no Brasil. Já tirou algumas férias aqui? Tirei um dia. Tirou um dia. Então, 2 anos lá sem férias, aqui 3 meses
não sei quanto de Não, trabalho. eu cheguei aqui, já tinha 4 dias para tirar, assim. Cheguei aqui 4 dias. Eu virei o ano e guardei. Mas eu já tô com várias datas agendadas. Eu já agendei, emendei com 2 feriados que vai ter em maio. Então ali eu já vou tirar 2 semanas de Final de férias. fevereiro, né? Tipo, tu tem... Junho também, porque começou o ano, eu já tô com a minha, já acumulou os 3 dias, mais 4 dias, acho que 2 dias que você pode tirar para si, mais os dias de férias. Então, assim, eu sei que eu já marquei umas 4 semanas e ainda sobrou 16 dias para eu tirar ainda. E agora, eu queria saber o que está sendo legal nesses 3 meses. E, novamente, eu acho que isso é muito individual, né? Depende muito do gosto, do estilo que as pessoas gostam de fazer. No teu caso, você fala que você mudou um pouco, né? Porque agora você gosta de sair muito mais, tem essa vontade de sair muito mais do que quando estava no Brasil. E eu acho que isso é uma das coisas positivas, né? São as coisas legais de estar morando agora aqui. Mas o que mais nesses 3 meses assim tá te surpreendendo positivamente? Eu acho que a sensação de segurança... Só um adendo, eu mudei para um país que eu não conhecia. Então, eu nunca tinha pisado aqui, né? Apesar da minha avó ser de Coimbra, eu não conhecia o país. Então, eu nunca tinha vindo aqui. Eu literalmente vim para um país que eu não sabia se eu iria gostar ou não. E eu diria, eu até brinco, todo mundo me pergunta, você tá gostando daqui? Eu falo, eu nasci para esse lugar. Mas eu acho que é uma mistura de coisas, né? Porque se você conversasse comigo, né, há 4 anos, 5 anos atrás, eu iria te falar assim, que eu nasci no Samambaia, vou crescer no Samambaia e vou morrer no Samambaia, que era o bairro que eu cresci minha vida toda, na Praia Grande, no litoral de São Paulo. E houve uma mudança de várias coisas do que eu valorizava que era importante. Por exemplo, hoje eu valorizo muito mais ir para poder fazer coisas outdoor, na rua. Eu valorizo muito mais poder fazer o que eu quiser a hora que eu quiser, do que, por exemplo, necessariamente tipo, ir para uma festa que tem muita gente e música e tudo mais. Isso, entende? Um lado é muito mais importante do que o outro eu não sinto falta. Eu já não tinha esses hábitos no Brasil. Então, aqui, por exemplo, eu dou muito mais valor de poder ir para a praia e ficar lá de boa, deitada, sem me preocupar se alguém vai me roubar. E era uma coisa que eu não fazia, eu nunca ia na praia. E eu morava na praia. Porque eu tinha medo de ser assaltada. E eu adoro praia. Até a minha cunhada falou assim, mas você não gosta de praia? Eu amo praia. Meu marido é surfista, eu conheci meu marido na praia. Como que eu vivia na praia na minha adolescência. Só que quando você é adolescente, você faz as coisas, você não se preocupa muito, sabe? Você não tem noção. Hoje eu tenho uma noção do perigo muito diferente do que eu tinha antes. Então, sim, essa sensação de segurança que se tem aqui, a comida. Nos Estados Unidos, eu sofri muito com comida. Eu sou aquela pessoa muito com paladar fechado. Então, se eu falasse pra mim que, por mais que se fale que paga-se melhor em outros países, e eu tenho a intenção de trabalhar para fora, tenho a intenção de evoluir meu inglês, eu sei que isso é bom para a carreira que eu quero ter, eu não me vejo morando em muitos países exatamente por causa da comida. A minha relação com a comida é muito séria. E Portugal tem uma comida maravilhosa, gente. Que é isso? Assim, não perde em nada pro Brasil. Eu vou te falar que a única coisa que eu sinto... Tem algumas coisas que eu sinto falta do Brasil. Catupiry, que eu amo catupiry. Eu sou aquela pessoa que... Qualquer coisa que você fizer, eu quero que coloque catupiry dentro. E não adianta que... Você até pode ir em algum lugar aqui pra você falar assim que tem catupiry, não é. É um creme de queijo que não é o mesmo gosto do catupiry.
E o churrasco. Churrasco do Brasil, churrasco do Brasil, a carne do Brasil, a carne do Brasil, não tem jeito. Apesar de que como picanha aqui, gosto, eu sou uma pessoa... Eu operei, eu fiz bariátrica antes de me mudar, então eu sou uma pessoa que eu tenho controle muito certinho com a alimentação agora, então eu tenho que comer muita proteína, então carne vermelha é uma coisa que eu como muito. Sim, carne vermelha aqui em Portugal é muito caro, eu acho que é uma das coisas que mais pesa no orçamento aqui das minhas compras. Mas assim, pensando em comida, assim, por exemplo, nos Estados Unidos eu comprava cebola e alho para fazer as coisas em casa, eu mesma cozinhava. Mas por mais que eu tentasse, o alho não tinha o gosto do alho. A cebola não tinha o gosto da cebola, a banana não tinha o gosto da banana. Aqui as coisas têm o gosto. Eu falo assim, eu sinto falta da banana do Brasil. Não, a banana aqui é gostosa, eu faço todo dia minha panqueca ali de banana e super fico feliz com ela. O alho, e são coisas, assim, pra mim, que não sou uma pessoa que eu tenho paladar muito brasileiro, da comida brasileira. Feijão, a primeira coisa que a gente adquiriu aqui foi uma panela de pressão. Não tem uma coisa que você fala assim, não consigo. Eu consigo comprar feijão carioca, eu consigo comprar feijão preto, eu consigo... As carnes, você consegue fazer o paralelo das carnes. Então, assim, eu diria que é uma das coisas também que eu valorizo, pra mim, que é muito importante, sabe? Se é uma pessoa que ela não liga. E até é engraçado, porque quando eu cheguei, tava tendo um evento de TI, eu encontrei vários amigos aqui em Lisboa, tava tendo o Web Summit, e muitos deles falam assim, olha, a gente adora quando vem para Lisboa, é como se tivesse... a gente chegou em Portugal, a gente se sente no Brasil. Oba, vamos comer tal coisa que tem aqui, vamos comer tal coisa que tem aqui, porque onde a gente mora não tem. Esse amigo que falou isso, ele é da Irlanda, por exemplo. Uhum. Então... Se a pessoa é uma pessoa que tem um paladar mais fechado, eu sofreria, eu não comeria. É uma das grandes coisas que eu sofro quando eu viajo, eu adoro viajar, é com a comida. E geralmente eu apelo para o quê? Para batata, que batata tem em qualquer lugar. E geralmente é uma coisa que não dá para errar, mas em alguns lugares eles ainda conseguem errar na batata frita. Sim. Dá para errar. Infelizmente, dá para errar. Infelizmente. Mas eu sou aquela pessoa que acabou vivendo de batata quando vou viajar para fora. Batata, exatamente. Né? Apesar de, mesmo quando tá ruim, oleosa, ainda é batata, sim. Exato. Ou carne, né? Se tiver... Mesmo assim, a carne é sofrido, porque geralmente eu não tive muita sorte. E... Então, assim... Pra mim, você fala assim, eu tô aqui há 3 meses, mas eu vivo a minha vida aqui, minha rotina que eu vivo aqui... Já é uma rotina, assim, não é uma coisa assim, eu sinto falta disso. Eu sinto... Os pães aqui são muito gostosos, a manteiga aqui é muito gostosa, o leite é gostoso. Sabe assim, eu sinto falta... Eu diria que, às vezes, você sente falta, assim, por exemplo, no Natal, eu tava aqui, eu senti muita falta da minha cunhada, porque sempre, a gente fazia alguma coisa junta no Natal. Eu senti falta, sim, sabe, assim, mas no... Ano Novo, há quanto tempo que eu não vejo fogos? Quantos anos? Eu nem sei dizer, acho que mais de 10 anos. E esse ano a gente foi simplesmente andando e a gente acabou pegando os fogos muito por acaso mesmo, porque a gente resolveu sair na noite de Ano Novo e andar. Porque você pode sair, assim, o conceito das coisas aqui é muito, a rua tá vazia, mas eu não sinto medo. Eu não sei, e assim, isso pra mim, todo dia no horário do almoço eu vou no parque e faço 6 quilômetros. E assim, eu gosto de me exercitar. Eu adoro me exercitar. E aqui eu consigo me exercitar, eu consigo me manter ativa. E eram coisas que eu não podia falar assim, eu vou botar um podcast aqui, vou dar uma corrida ali, ou vou fazer uma caminhada. Eu não podia, eu não tinha. E às vezes era 2 ruas o mercado e eu não ia com o celular, com medo. Então, pra mim, isso tá sendo... Eu poderia listar várias outras coisas, tá? Eu com certeza nem cheguei no verão e dizem que o verão aqui é incrível, então eu tô numa expectativa. Eu sou uma pessoa que eu gosto do frio, mas eu senti mais frio aqui do que em Nova York. Pasmem, eu peguei a menos de 0 lá e não sofri tanto frio como tô sofrendo aqui. Eu acho que as casas são mais geladas e a gente quase não usa aquecedor, então, assim, eu senti mais, assim, teve alguns dias de, assim, olha que eu amo frio.
Tipo assim, ai, não quero sair, eu quero só ficar na minha cama no edredom, assim, sabe? E, infelizmente, tem esse lado, mas assim, de coisas boas, eu diria que... E era um país que eu não cogitava conhecer, não cogitava... Por exemplo, a beleza do lugar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de centros urbanos e para você ter noção, São Paulo e Nova York são sinônimos de beleza para mim. Né? Aquela lixo, aquela poluição, eu adoro aquilo. Mas assim, a beleza de Lisboa, do contraste das coisas antigas, da arquitetura, como aquilo, eu vejo, é uma beleza muito... a todo momento eu só quero sentar e contemplar a beleza, assim, é um negócio muito... E como me faz bem as coisas serem mais devagar aqui. Tem gente que não gosta, né? Tem muito brasileiro que chega aqui. Eu acho que isso tá me fazendo bem pra minha saúde, pra, tipo, saúde mental, física, sabe? Eu sinto que eu tô podendo manter um estilo de vida que eu não consegui, sabe assim, não tem aquela coisa da competição, isso é mágico pra mim, isso é tipo, é divino, sabe? Essa coisa tipo, nos primeiros dias eu e a minha mãe andando super rápido, e a minha mãe, filha, a gente tá correndo. Tipo, ninguém ao nosso redor, todo mundo andando devagar. E a gente correndo, parece que a gente tava atrasada pra alguma coisa, sabe? E de repente eu falo assim, nossa, por que eu tô andando? Que feio, eu tô correndo, as pessoas estão andando devagar. Se começa, é muito do humano a gente querer seguir aquele mesmo ritmo, né? Aquela da pausa, né? Tipo, você poder olhar um pôr do sol, você poder... Pra mim isso, tipo, é mágico, assim, são coisas que eu desejei e que eu tô tendo aqui, então. E que não tem preço, assim, não tem como se comprar essas coisas. Então, acho que faz tudo valer a pena, assim. Ainda tem horas que eu ando na rua e eu falo assim, caramba, eu tô aqui mesmo, sabe? Uhum. Sim, sim. Eu acho que essa sensação é legal, assim, de não se acostumar, porque eu acho que faz a gente valorizar experiências em geral. Eu tenho isso muito em viagem ainda, eu ainda não acredito que eu tô fazendo essas coisas na minha vida, sabe? Tipo, pensar Santos, Zona Noroeste, quem conhece Santos sabe, eu morei Sim, ali sei. a vida inteira, e depois falar, putz, estou viajando agora, então volta e meia, e eu queria muito não perder isso, sabe? Mas volta e meia eu penso assim, eu queria não perder essa sensação de, caramba, eu tô aqui, tô fazendo essas coisas. Sim, 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 eu entendo. Ainda toda vez que eu vou pro escritório, vez ou outra, eu coloco aquelas músicas do tipo Venci na Vida e eu vou só Uhum. seguindo, tipo, eu sou essa pessoa, eu coloco trilha sonora pra eu entrar no clima todo da Sim. atmosfera de tipo, yes, I can, yes, I can. E, e aí, tipo, estar na empresa que eu estou, sabe, assim, eu tô aprendendo muito. Muita gente falou, a pessoa na Europa é obsoleto. Bom, talvez eu dei muita sorte, porque o time que eu tô vendo o quanto eu tô aprendendo lá. Então, assim, não acho que foi um downgrade, sabe? Na carreira, ter Sim, sim. virado pleno de novo, sabe? Tudo depende Tipo, muito, no geral, eu tô tudo ganhando depende muito muito. É. conhecimento. Então, assim, tá valendo super a pena, porque conhecimento é uma coisa sempre que eu valorizei é ir para oportunidades que me dão conhecimento. E eu acho que Uhum. eu acertei quando eu aceitei essa proposta, sabe? De que, cara, eu tô ganhando conhecimento e isso pra minha carreira também tá sendo uma coisa positiva, sabe? Uhum. Tá bom. Que bom, então ficou claro pra gente aqui quais estão sendo as suas dificuldades e também, né, as vantagens. E eu sempre falo isso, né? Principalmente quando eu sei que a pessoa quer ficar no país, é que as vantagens ainda estão superando as dificuldades, né? E antes da gente fechar, seria legal falar dos próximos episódios, né? A gente tava conversando, tu falou que queria fazer alguns episódios extra, que tinha algumas coisas na cabeça, que depois talvez até fazer um podcast, eu também, e a gente chegou numa ideia de fazer 2 episódios extras. Tu quer explicar mais dessa tua ideia, o porquê dela, o que tu quer experimentar, o que tu quer aprender, e o que isso se encaixa com a ideia do TPA Podcast? Eu gostei muito quando tu transformou o podcast em
foco em falar de viagens e experiências das pessoas, porque eu amo viajar, eu descobri essa paixão. E aí, escutando o podcast, caramba, vou falar com o Rubens e vou pedir para ele aí se ele não quer ajuda no podcast. E a gente chegou muito nessa conclusão de que, pô, é uma pessoa que tem conhecimento de como produzir conteúdo, de como produzir o podcast, e muito que toda vez que eu escuto podcast sobre a vida no exterior, a maioria, né, das histórias são de homens, e a maioria são de homens que trazem a família, né? É muito difícil, na maioria das vezes, assim, vai ter uma história ou outra de mulher, mas na maioria das vezes você vê, são histórias de mulheres solteiras, ou não muito daquela pessoa que acabou virando por causa de um não por aquela pessoa que realmente veio, né, com visto, ela que trouxe a família, a mulher como a protagonista. E aí a gente pensou nesses episódios de trazer histórias de mulheres que realmente elas trouxeram seus cônjuges e talvez como que elas lidaram com essa mudança, assim, porque a gente acaba vendo, eu consumi muito podcast e poxa, às vezes eu só queria saber como que foi para alguém ter um filho. Eu quero ter filho, será que é muito difícil ter filho naquele país? Qual é o processo, né? Poxa, então eu vou ficar no Brasil porque, poxa, eu queria ter filho. Como que foi para aquela pessoa se tornar mãe, né? Como que ela foi? Ela levou filho? O quanto foi difícil para ela continuar a carreira no novo país e com filho? E o marido conseguiu um emprego, não conseguiu? Como que foi? Como isso afetou, né? O marido virou a dona da casa? Como que isso afeta o relacionamento? Então, assim, realmente são casos que a gente não consegue escutar, assim, se tiver um ou outro e contado, assim, porque já é difícil ter mulheres no geral, né? E quando você tem, é muito mais fácil você encontrar as mulheres solteiras e tudo mais ali, pessoas que, de novo, não desmerecendo a história, mas o que eu falo é de trazer a mulher como essa protagonista. Não desmerecendo, adicionando a essa história. Quer dizer, exato, trazendo mais ainda riqueza, isso, exato. Não é substituindo. Tá isso, exato. Isso. E aí, pensando, acho que talvez futuramente a gente transformar em de fato uma linha de podcast que seja parceiro aí do TPA. Vamos ver os próximos capítulos. Mas é isso, então vão ter 2 episódios extras, quinzenalmente, né? Vai ter a gente ainda vai ver a data. Depois vai ter mais outro, e aí a Paula vai estar aqui, a gente em parceria, né, fazer esses 2 episódios, e depois, quem sabe, isso vai virar um podcast. Eu espero muito que vire, então espero que essa ideia vá pra frente, que seria bem legal ter mais alguém fazendo algo na mesma linha, porque, como eu tava te falando, né, eu acho que traz uma riqueza, eu acho que as coisas só acrescentam, e eu ficarei feliz aí se eu conseguir te ajudar nesse processo. Eu acho sempre muito legal. A gente falou sobre comunidades lá atrás, eu falei como a comunidade também me ajudou, e tu contou como te ajudou e como tu queria, então acho que vai ser um modo legal de fazer não um pair programming, mas um podcast pareado no começo para fazer essa transição. Então, galera, essa é a Paula Santana, pela segunda vez aqui no podcast, hoje falando um pouco da migração dela e como essa migração trouxe essa vontade de começar a falar um pouco mais desse contexto que é de mulheres que vieram com o trabalho, tiveram filho, trouxeram os maridos, né, entender como que isso influenciou na vida. Então, não se esqueça de assinar aqui o podcast, não se esqueça de compartilhar. Mandem mensagem para Paula se vocês tiverem pessoas e dicas que você pode indicar. Então, Paula, qual seria o perfil das pessoas que você gostaria de começar a conversar e entender sobre essas mudanças delas? Bom, a maioria das histórias que a gente vê são de homens, e o que a gente quer exatamente é mostrar todas as histórias que não são de homens. Então, se a gente tá falando ali, né, de qualquer história que você conheça, de pessoas cis, trans, não binárias, enfim, toda pessoa que não se identifique ali com o gênero, né, masculino, a gente realmente quer trazer essas histórias que talvez não são ditas muitas vezes, ou que a gente não encontra tanto, que a gente quer escutar e se identificar. Então, aceitamos indicações. Pessoal,
mais uma vez, não se esqueça de seguir aqui o TPA, onde você estiver ouvindo, no Spotify, Deezer, Apple ou até mesmo no YouTube. Não se esqueça de compartilhar esse episódio, eu peço mais do que nunca. Compartilha com mais pessoas que vão querer ouvir os próximos que a gente vai fazer junto e pessoas que vão querer ouvir os próximos que eu espero que a Paula faça também no futuro, porque assim a gente espalha essa palavra e quando o podcast da Paula sair, né, a definir o nome, já tem mais pessoas sabendo sobre esse assunto. Paula, antes de fechar, onde que as pessoas podem te achar, se elas quiserem mandar mensagens para dar indicação de pessoas e te incentivar até a tirar essa ideia do papel? Eu tenho um perfil no Instagram, Paula Santana Dev. Eu coloco bastante post lá, então podem me chamar. Podem me chamar nas redes sociais, a maioria tá como psanrosa13, então Twitter, GitHub, e tem o LinkedIn também. Então, assim, no geral, se você procurar no Google Paula Santana Java, provavelmente vai aparecer os meus perfis. Então, assim, estou aguardando aí, por favor, compartilhem esse episódio para a gente poder, acho que atingir mais pessoas que possam ter essas histórias, que possam se identificar também com essas histórias. E eu acho que o intuito é esse, a gente fazer a informação chegar em quem precisa, né? Exato, como você falou que ouviu vários podcasts, né? E eu também ouvi podcasts, assisti muito vídeo no YouTube. Então, existem muitas pessoas que querem sim. E vai ser legal. Então, Paula, até a próxima gravação. E brigadão pelo teu tempo e pelo compartilhamento do conteúdo hoje aqui. Mas ansioso pelo próximo. Até mais. Isso aí, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.